Que a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. Primeiramente gostaríamos de iniciar esse culto, mais um dia de domingo em que podemos louvar, engrandecer o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor porque podemos nos reunir mesmo diante de algumas restrições. E eu gostaria de convidar a igreja para que pudéssemos entrar agora no momento de oração. Santo Deus e eterno Pai, glorificamos ao teu santo e bendito nome, porque Tu nos dás essa oportunidade de podermos cultuar a Ti, podermos, Senhor, adorar o Teu nome, podermos, ó Deus, ter o ar para respirar e assim com os nossos pulmões cheios de ar, Senhor, glorificar a Ti com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, ó Pai. Que Tu possas direcionar, Senhor, este culto, que esse culto suba como aroma suave às Tuas narinas, e que o Teu bondoso Espírito abra os nossos corações para ouvirmos, Senhor, a Tua voz falar conosco. Fortalece-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, te agradecendo por tudo. Amém. Amém. Gostaria de... Está travado? Tem 4 pessoas ao vivo. Tá funcionando? Vamos lá, porque o tempo é diferente dos celulares com o tempo que a gente tem aqui. Gostaria nesse momento convidar a irmã Solange e a irmã Aline para que pudéssemos entoar 2 hinos do inário. E assim louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 108. O título é Aflição e Paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz
110, A Vida com Jesus. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para lá. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio às densas trevas, quem impede-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para lá. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Entramos na atmosfera sobre aquele lar. Não há, meu Pai me aguarda, em onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para lá. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Amém. Amém. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Salmo de número 133. É um salmo curto e bastante conhecido de toda a igreja. Façamos a leitura. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Nesse instante, gostaria de convidar a irmã Aline para um momento de oração e que possamos estar orando pela nossa igreja, pelos irmãos que estão enfermos, para que o Senhor possa ajudá-los nesse momento de sofrimento. Que ore também pelos irmãos que, apesar de não fazerem parte da nossa igreja, nós nessa quarentena temos visto que alguns têm sofrido, tanto com o Covid como com outros problemas de saúde. E que não esqueçamos também de estar orando pelas nossas crianças, que o Senhor possa estar estendendo o seu braço forte sobre a vida de cada uma das crianças do Vale. E a nossa irmã Aline está com um momento de oração. Graças a Deus, irmãos, oremos. Senhor Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, venhamos te pedir, Senhor, nessa noite, Senhor,
pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram enfermos, Pai. Meu Deus, Tu conheces, Senhor, a cada um, Senhor, e Tu sabes, Senhor, aonde causa dor, Senhor, nessas pessoas, aonde há o desconforto, Senhor, físico. Vai ali ministrando a Tua cura, meu Pai, se assim for da Tua vontade, Senhor. Meu Deus, ser com cada um deles, Senhor. Ser também, Senhor, com os nossos novos irmãos, Pai, que temos orado, Senhor, diariamente por eles, Senhor, devido a essa doença nova, Pai. Vem ministrando a cura, Senhor, vem ministrando, Senhor, na vida deles, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai, que eles possam Te conhecer, Pai, e que a verdadeira doença, que é aquela que atinge a alma, seja curada, meu Pai, e que eles possam Te glorificar, Senhor. Meu Deus, vem sendo também com as nossas crianças, Pai, nesse período de isolamento, Pai, de afastamento. Vem sendo com elas, Pai, para que elas possam não estar esquecendo de Ti, Senhor. Que elas todos os dias possam reservar algum momento do dia delas, Senhor, para estar Te cultuando, Senhor, para estar Te adorando, Pai. E que tudo que foi ensinado a elas, Senhor, que possa despertar nesses dias, Pai. Que elas possam, Senhor, lembrar do Criador, Pai, e assim Te adorar, meu Pai. E que através, Senhor, do exemplo delas, Senhor, os pais que ainda não Te conhecem, possam estar Te conhecendo, Pai. Vem, Senhor, cuidando de cada uma dessas crianças, Pai. Meu Deus, sei com a Igreja do Vale, Senhor, faz com que, Senhor, nós possamos, Senhor, estar retomando, Senhor, as nossas atividades, Pai. E agora, Senhor, mais ainda está glorificando o Teu nome, Pai. Está felizes, Senhor, pelo retorno, Pai. Mas muito mais felizes, Senhor, porque Tu não desamparaste a nenhum de nós, meu Pai. Meu Deus, obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse instante, vamos ter mais um outro momento de oração e vamos estar orando pela igreja perseguida e também pela nossa nação, para que o Senhor se compadeça do nosso país, que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre a nossa nação, sobre a liderança do nosso país, e que também possamos estar lembrando daquele versículo que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que então, com isso em mente, possamos estar não só agora nesse momento, mas durante toda a semana e todo momento que pudermos orar, estarmos orando pela nossa nação. Eu convido nesse instante o pastor Gesiel para que ele faça a oração e logo em sequência ele dará início à mensagem. Graça e paz, irmãos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja cuidando cada vez mais de sua igreja e de cada um de nós. Vamos estar, sim, orando ao Senhor nesse instante, pela nossa nação, pela igreja perseguida. Oremos. Pai Santo, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos separou para sermos parte de sua família. Obrigado ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor nos deu seu Filho Jesus, o unigênito, para que ele, morrendo na cruz, nos salvasse. Este é um amor que não temos como avaliar, e por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus e Pai. E nesse instante, Senhor, suplicamos a Tua graça sobre a Tua igreja, onde temos família com sal e luz no mundo tenebroso. Pai querido, abençoa todos esses países onde há perseguição ao cristianismo, para que a luz chegue aos olhos daqueles que estão cegos pelas trevas. Ó Pai querido, que a Tua mão esteja conduzindo a vida, não somente dos Teus servos que fazem parte desses países, mas muitas vezes dos missionários, dos pastores, as missionárias, que se entregam, ó Deus, à pregação do Teu Evangelho em regiões inóspitas ao cristianismo. Ó Pai querido, que a Tua mão socorra o Teu povo
e vivifica, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, a tua igreja que acha que é livre. Ó Pai amado, nesse instante nós aproveitamos também para suplicar a tua graça sobre o nosso país. O nosso país, Senhor, tem vivido momentos tão difíceis, ó Deus, não somente de problemas na área da administração, do governo como um todo, os três poderes, mas também, Senhor, a vida do teu povo e do próprio povo brasileiro em meio a essa pandemia. Por isso, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor derrame da tua graça especial, salvando os brasileiros. Não creio que o Brasil vai melhorar se o povo brasileiro não for salvo. Por isso, Senhor, suplicamos que a tua graça especial envolva esse povo, salvando os brasileiros do caminho do inferno e fazendo com que eles sejam tirados, ó Deus, do império das trevas e replantados, ó Senhor, no reino do Filho do teu amor. Pai querido, que o Senhor esteja à frente de todas as instituições, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas incumbidas de autoridade, para que elas façam não segundo a sua própria vontade ou circunstâncias, mas que elas ajam segundo a tua santa e divina vontade. Pai querido, nós oramos nesse instante em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós queremos convidá-los a estarmos abrindo a Bíblia Sagrada na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Primeira carta de João, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo de número 10. E os convidamos a estar nos acompanhando nessa leitura, com a sua Bíblia aberta, e aqueles que não tiverem a sua Bíblia ou o texto eletrônico em mão, podem estar acompanhando a leitura que nós vamos fazer nesse instante. Ouçamos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Pai Santo, somos gratos pela leitura da tua palavra. E precisamos, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude na compreensão desse texto.
e não somente na compreensão, mas que possamos fixar os ensinos desse texto em nossa mente e que esses ensinos desçam até o nosso coração e assim eles se transformem em ações que glorifiquem ao teu nome. Pai querido, que a tua mão santa esteja sobre nós, sobre a tua igreja nesse instante. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós queremos pensar um pouquinho a respeito dessa carta de João, a primeira carta de João, e em algum momento alguns comentadores desta carta, os comentaristas desta carta, chegaram até a entender que ela seria um tratado de teologia. Mas ao analisarmos este documento, esta carta, chegamos à conclusão que ela realmente é uma epístola. Da mesma maneira que a segunda e a terceira carta de João. É verdade que nesta carta nós não encontramos a identificação daquele que escreve a carta, mas pela similaridade e até mesmo pela tradição da igreja do final do primeiro século e do segundo século em diante, nós entendemos que realmente João é o escritor desta carta. Ele deve ter escrito essa carta entre 85 ou o ano 100 da nossa era. No finalzinho, não é? Nos 15 últimos anos do primeiro século. E claro, isso é plausível porque João foi o último dos apóstolos. Ele estava vivo no final do século e a igreja sabia disso. E inclusive o túmulo dele se encontra ainda na antiga cidade de Éfeso, que hoje é território da Turquia. E claro, quando João escreve esta carta, ele destina essa carta a uma comunidade que, entre os estudiosos, seria uma comunidade joanina. Ou seja, ele escreve para um público que está ali bem próximo dele, possivelmente lá mesmo na cidade de Éfeso, quando ele vai estar no final da sua vida. E então ele escreve para aquele público e, pelo conteúdo da carta, nós vamos encontrar que o seu público, os seus leitores eram pessoas que o conheciam muito de perto e a maneira carinhosa com a qual João vai tratar esse povo é algo impressionante, porque ele vai chamar de amados, de meus filhinhos, como se aquela comunidade estivesse envolvendo João também com muito carinho, com muito amor. E claro, nós começamos a notar que essa carta tinha como objetivo tratar de alguns problemas que existiam na igreja. E um desses problemas era exatamente os gnósticos que estavam ali. Os gnósticos eram uma mistura de religião com filosofia e eles entendiam de que o Deus do Antigo Testamento seria um Deus mau ou imperfeito que havia feito a terra, mas que por sua vez precisava sim de ser cuidada, de ser tratada. E diante disso o que acontece é que o Deus do Novo Testamento para os gnósticos seria um Deus bom, o Deus perfeito, aquele Deus que traz o conhecimento, porque gnose significa conhecimento. Os gnósticos achavam que para escapar desse mundo mal, só através do conhecimento. E então, eles achavam que, por exemplo, nós podemos encontrar ali algumas questões muito sérias. Eles discutiam a respeito da humanidade de Cristo, não é? E eles achavam que a divindade não poderia se tornar humana, e então eles começavam a duvidar que Cristo estivesse na terra em um corpo semelhante ao nosso, um corpo de carne, do qual inclusive Paulo em outro momento vai chamar anátema, dizer anátema sobre todos aqueles que dissessem que Jesus não havia vindo em corpo de carne. E é interessante isso, que os próprios gnósticos não somente negavam a divindade de Cristo, mas eles
entendiam que o conhecimento era semelhante à própria salvação. Quanto maior fosse o conhecimento, possivelmente seria muito mais fácil escapar desse mundo tenebroso. Mas não somente isso, eles não aceitavam a encarnação do próprio Cristo e muito menos a ressurreição. Isso estava ali dentro da igreja. Os gnósticos, eles aparecem no contexto cristão. Eles não vão existir fora do contexto cristão. E é interessante porque quando João chama a atenção dos seus leitores, ele começa a trazer uma epístola que vai abordar vários temas, mas entre eles a justiça, o amor e também o conhecimento correto. Claro, quando ele faz isso, ele está enfatizando as doutrinas cristãs, que ele era muito bom conhecedor, porque ele havia estado com o próprio Jesus, ele palmilhou todo esse caminho de conhecimento junto com o Senhor Jesus. E então, eu gostaria de podermos olhar para esse texto e conhecer o verbo da vida. E conhecer o verbo da vida permite um caminhar na luz. E é sobre isso que eu gostaria de olhar hoje, não é, com os amados irmãos, para a honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Se você olhar para a sua Bíblia e começar olhando já o primeiro versículo que nós lemos, você vai encontrar o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela testemunhamos, ou damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, nesses versículos, do 1º até o versículo 4, nós vamos ver João tratando no início dessa sessão, ele tratando, inclusive, do verbo da vida. Conhecer o verbo da vida permite um caminhar na luz. Então nós precisamos entender o que significa conhecer o verbo da vida. E então, se você olhar e fizer a comparação com o Evangelho de João, você vai ver que João vai tratar exatamente desse mesmo assunto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esta é uma evidência interna do próprio texto, que mostra que o autor do Evangelho é também o autor da carta, da primeira carta. E quando nós olhamos isso, nós começamos a ver que ele não trata somente da pessoa do Senhor Jesus, mas ele vai tratar também dos ensinos decorrentes dessa pessoa, que ele vai identificar como sendo o verbo da vida. E quando nós olhamos na sequência do versículo, ele vai dizer: o que temos ouvido, visto, contemplado, apalpado. Então, João assegura que teve contato com aquele que é o autor da vida. Ele era muito próximo ao próprio Senhor Jesus. Inclusive, ele, na hora da ceia, ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus, mostrando uma proximidade tremenda com o Senhor Jesus, e também, possivelmente, a pouca idade que João possuía, então fazia com que ele pudesse ter esse contato muito mais achegado com o Senhor. Então, quando ele fala dessa maneira, ele vai usar o pronome exatamente na primeira pessoa do plural, nós. O que dá a entender é de que este assunto que ele está falando não era afeto exclusivamente a ele. Existiam muitas outras pessoas, ou pelo menos os outros apóstolos, que estavam dentro ou inseridos nesse mesmo contexto que ele apresenta, que estiveram perto de Jesus, que ouviram Jesus falar,
que viram com seus próprios olhos aquilo que o Senhor Jesus falou e aquilo que o Senhor Jesus realizou. E então ele vai chegar e dizer, olha, nós podemos chegar perto dele e apalpá-lo, apertar ele, chegar pertinho dele. E então ele vai estar se referindo desta maneira. E claro, ele é testemunha ocular do ministério de Cristo, aquele ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E, claro, ele vai trazer essas informações, não é, para que a igreja pudesse verdadeiramente ter esse conhecimento. Agora, no versículo 3, ele continua a fazer o paralelo com o seu próprio evangelho. E João 1,14 vai trazer essas informações, e ele vai dizer ali que a vida se manifestou, ou seja, o Criador da vida se tornou semelhante à sua própria criatura, no que se refere ao próprio corpo físico, com o objetivo de poder trazer um novo direcionamento a essa humanidade que estava perdida. E então João, no versículo 3, ele ainda vai insistir, dizendo que esse testemunho estupendo do amor de Deus é algo que, vamos dizer assim, difícil de ser entendido, e talvez a expressão melhor para tudo isso é dita pelo próprio João no seu evangelho, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não tem medida entre nós para que nós pudéssemos verdadeiramente medir esse amor que o Senhor tem para com os seus eleitos. E então, quando nós olhamos para essa expressão de João, no versículo 3 ainda, e ele vai chamar a nossa atenção para que mantivéssemos comunhão uns com os outros. Ele vai falar isso, comunhão conosco. E essa comunhão é com o Pai e com o Filho, não é? Que ele especifica Jesus Cristo. E claro, aqui o próprio João está fazendo vamos dizer assim, um contraponto àquela doutrina que estava agora aparecendo na igreja do Senhor, e de uma maneira perniciosa ela estava destruindo as bases da doutrina cristã. Então ele começava agora a refutar o próprio gnosticismo. E claro, no versículo 4, João chama a atenção ainda a respeito do verbo da vida, e ele vai apresentar, vamos dizer assim, o objetivo pelo qual ele está escrevendo aquela comunidade, pela qual ele está escrevendo a igreja do Senhor. E ele diz que é para compartilhar dessa alegria. Uma alegria transbordante, uma alegria que ele não conseguia reter dentro do seu coração, porque não cabia dentro dele tanta felicidade, não é? E que agora a igreja do Senhor deveria estar sendo impactada por essa alegria, ou seja, a vida que existia antes da criação, ela se torna agora real, e mais ainda, o próprio autor da vida, ele se torna humano para barrar, vamos dizer assim, a deterioração da humanidade. E claro, isso é algo tremendo, porque João entendia que isso era a maior alegria que um ser humano poderia ter em sua existência, era saber que mesmo sendo uma criatura, vamos dizer assim, destinada ao inferno, agora havia sido mudado o seu roteiro, e agora ele seria levado a, vamos dizer assim, a uma situação totalmente diferente. Agora estaríamos caminhando para os céus. Claro, e quando João faz isso, ele está agora nos dando a conhecer o verbo da vida. E claro que a partir do momento em que nós conhecemos o verbo da vida, nós precisamos agora tomar algumas providências dentro da nossa própria existência, de acordo com esse conhecimento que temos.
E então, nós gostaríamos de pensar a respeito do caminhar na luz, que vai do versículo 5º até o versículo 10. E claro, esse caminhar na luz é algo tremendo, porque a partir do momento que nós começamos a caminhar na luz, João nos faz uma revelação tremenda, que ele diz que existem dois aspectos ou duas características que são extremamente importantes nesse caminhar. A primeira dela, ele vai tratar da comunhão, e em seguida ele trata desse segundo aspecto, que é o perdão. E a maneira como ele interage com essas duas características do caminhar na luz, ele faz com que possamos perceber como uma coisa está interrelacionada com a outra. Então, quando nós olhamos a respeito da comunhão com Deus, ele começa a tratar dizendo que Deus é luz. A luz no sentido de santidade, a ponto de isso ser traduzido como luz. E talvez o livro de Apocalipse e também o Ezequiel e o próprio Isaías, eles vão trazer algumas passagens nos seus escritos que mostram como realmente Deus é percebido. Isaías, lá no capítulo 1 da sua profecia, e depois lá no capítulo 6, quando ele vai tratar do seu chamado, ele mostra a característica desse Deus maravilhoso, e que talvez a melhor forma de entendermos seria exatamente entendermos como essa luz que ofusca qualquer coisa. Não tem nada que não se ofusque diante dessa luz que brilha do Senhor, que vem da sua santidade, da sua pureza, da sua perfeição. E claro, quando nós olhamos dessa forma, Apocalipse também vai dizer isso, e nós vamos perceber o seguinte, que os próprios serafins, eles eram seres, são seres criados para estar na presença de Deus, e mesmo assim, eles não suportam olhar diretamente para Deus. Por isso eles cobrem o rosto com as suas asas, por causa da santidade extrema, absoluta de Deus. E claro, quando nós olhamos dessa forma, ele vai estar dizendo que essa santidade, que é traduzida como uma luz brilhante que ofusca qualquer ser, e que também em Deus não existe possibilidade de trevas. Trevas poderíamos talvez definir como sendo a falta de conhecimento, e era isso que os gnósticos estavam pensando. E eles queriam o conhecimento, mas eles não tinham, e continuavam, portanto, em trevas, porque a base do conhecimento estava exatamente naquele que seria o verbo da vida, no Senhor Jesus, e que eles desqualificavam em alguns momentos. E nós precisávamos também começar a pensar que essas trevas, elas de certa forma representam o império do mal, dos próprios demônios, e que o Senhor Jesus Cristo, ele vem com uma ordem do Senhor, e o próprio Deus vai nos transportar do império das trevas e nos vai levar até o reino do Filho do seu amor. Inclusive a gente nota naquele texto ali de Paulo, império das trevas e reino do Senhor Jesus. Esses dois termos têm vamos dizer assim, uma capacidade diferente de mostrar. Império parece-me ser aquilo que é imposto, aquilo que é feito sem que eu possa argumentar, e não tenho como não fazer parte se eu for detido dentro daquele império. Então você hoje encontra no mundo alguns impérios dessa natureza, mas o reino parece-me ser aquilo que eu faço de vontade própria, não é? Aquilo que me traz grande alegria e que não, vamos dizer assim, não me submete ao senhorio absoluto. O Senhor Jesus,
ele não me obriga a fazer nem o bem e nem o mal. Ele quer que eu faça o bem e ele vai me ajudar para que eu faça o bem, mas ele não me obriga a fazer o bem. Por sua vez, João também nos instrui a fazermos uma autoverificação se estamos no caminho correto. Ele diz que a nossa prática é pecaminosa, ou seja, andamos em trevas. E estaríamos mentindo se disséssemos que somos servos do Senhor, porque os servos do Senhor, eles têm que ter comunhão com esse Senhor. E o próprio João vai chamar a nossa atenção nesse sentido. Já no versículo 6 ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E com isso começamos a pensar, o que realmente é comunhão? Pela maneira como João apresenta, talvez a gente pudesse chegar à conclusão de que comunhão seria exatamente a prática do amor que é ensinado por Cristo. Aquele amor que é o elo entre os que fazem parte do corpo de Cristo. É esse amor que nos une. E claro, dessa forma, andando na luz, teremos comunhão. Em primeiro lugar, João vai falar, teremos comunhão entre os irmãos. E já no versículo 7, se você olhar, ele vai dizer isso: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. E claro, toda e qualquer desavença, pecado, vamos dizer assim, serão solucionados ou perdoados. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nos perdoar o pecado, como João vai dizer no finalzinho do versículo 7, ele vai dizer: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quando nós olhamos dessa maneira, a gente começa a entender de que a vida de comunhão, ela tem algumas dificuldades. O ser humano, apesar de ter sido feito um ser para viver em sociedade, ele tem dificuldade em viver em sociedade, e muitas das vezes ele ultrapassa os limites e termina machucando os outros, ou então sendo machucado pelos outros. E claro, João entendia isso, e ele era necessário que houvesse sim essa comunhão, mas que o perdão estaria associado a essa vida de comunhão. E no versículo 8, ele começa a nos chamar a essa atenção para esses objetivos. Ele vai enfatizar dizendo que nós que somos pecadores, e claro, isso ele vai dizer em função daquilo que ele havia visto, daquilo que ele já sabia, e que depois, no versículo de número 10, ele vai chamar a nossa atenção. Mas se você olhar ainda um pouquinho mais, no versículo 8, ele vai dizer que nós somos pecadores. E talvez pudéssemos buscar o entendimento do apóstolo Paulo, quando ele diz: todos pecaram e carecem da graça de Deus. E poderíamos até ainda pensar que seria um disparate da nossa parte se disséssemos que não tínhamos pecado. Se disséssemos que estávamos isentos de pecado. Não é isso que o texto nos assegura, e ele vai dizer que a verdade não estaria em nós se disséssemos que não temos pecado. Então, se somos pecadores, a gente estaria incluído naquilo que o apóstolo Paulo vai levantar do Antigo Testamento: o salário do pecado é a morte. E claro, quando nós olhamos para o texto de João, ele ainda vai mostrar essa outra característica, não somente a comunhão que é necessária à vida enquanto igreja, a vida enquanto uma sociedade verdadeira cristã, mas que junto a esta característica que é a comunhão, nós precisamos estar agora exercitando o perdão.
e ele vai dizer que o próprio Deus eterno, ele vai dar o exemplo disso, ele vai ser aquele que derrama sobre toda a coração sincero o perdão, ou seja, aqueles que são os seus eleitos, aquele que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para os salvar. E se você olhar no versículo 9, ele vai dizer os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E claro, quando João apresenta dessa forma, ele está chamando a atenção que, de certa maneira, o conhecimento que ele tinha do Senhor Jesus, inclusive ele cita isso no seu Evangelho, quando Jesus chama a atenção e diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, que está lá no capítulo 14, versículo 16 do Evangelho de João. Então, quando ele afirma isso, ele está dizendo que esse Senhor realmente é fiel e é justo, porque pratica a verdadeira justiça. E ele vai dizer no versículo 9 exatamente isso: ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu gostaria de pensar um pouquinho ainda a respeito dessa fidelidade do Senhor. O que realmente o Senhor estava querendo dizer com isso? O que era que João queria dizer? Que Deus é fiel. Deus é fiel a mim? Às vezes a gente até canta isso. Deus é fiel a mim? Deus é fiel a princípio de maneira absoluta a si mesmo. Porque Deus tem um compromisso com si mesmo. A glória de Deus é exclusivamente dele. Toda a glória um dia será só dele. Ele é fiel porque aquilo que ele diz que vai fazer, ele cumpre. Ele é alguém confiável, ou talvez que tenha toda e absoluta confiança. Então, quando João diz ele é fiel, está dizendo: olha, ele disse que vai fazer, ele vai fazer mesmo. Ele disse que vai perdoar os seus pecados, ele perdoa mesmo. Ele disse que vai te salvar, ele vai salvar você de verdade. Então, quando ele chama a minha atenção para isso, mostrando de que realmente o Senhor é fiel, fiel às suas promessas e que todas elas serão cumpridas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar que esse Senhor é um Senhor de justiça, fiel e justo. E quando eu olho para essa questão, eu fico pensando que além do Senhor não existe nenhum outro tribunal ou outra coisa, ou outro ser para o qual você pode apelar. No Brasil nós temos o Supremo Tribunal Federal. O Senhor é o absoluto Tribunal Celestial. Não tem ninguém maior que Deus em matéria de justiça. Se existe alguma justiça entre os seres humanos, essa justiça foi, vamos dizer assim, trazida pelo Deus. Deus comunicou o senso de justiça ao ser humano. E então não existe possibilidade de justiça perfeita fora de um ser que seja, vamos dizer assim, fora do ser perfeito entre aqueles que não são perfeitos. Então nós somos pecadores. Somos seres quebrados pelo pecado. Então a nossa justiça é ruim. O próprio Deus vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundície. E claro, ele está dizendo como pode realmente uma árvore má que tenha problemas sérios produzir frutos bons. Então a justiça do qual João está falando é a justiça de um ser absoluto, de um ser perfeito, de um ser santo, e portanto essa justiça ela é perfeita. Então ele é fiel e ele é justo, ou seja, ele tem as duas qualificações para quando ele disser os teus pecados estão perdoados, você poder ter segurança de dizer amém, verdadeiramente o Senhor me perdoou. E claro, nós começamos a notar que esse, vamos dizer assim, esse perdão sincero, ele vem desse Deus maravilhoso
que não poupou nem mesmo o seu filho, o único que ele tinha, para que ele morresse na cruz e fôssemos agora salvos pelo poder desse Deus maravilhoso. Então, o Senhor é uma justiça, a justiça de Deus, ela é realmente pura, porque o Senhor é puro, porque Ele é santo. E quando nós chegamos no versículo de número 10, é como se João voltasse a tocar no assunto que estava lá no 8º versículo, e ele vai chamar a nossa atenção e vai dizer assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo, ou seja, fazemos o Senhor de mentiroso, e a sua palavra não vai estar em nós. Por que isso? Porque o próprio Deus já havia dito que nós somos pecadores, e claro, o próprio Paulo vai dizer isso, que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E talvez se você olhasse o próprio Salmo 32, não é? O Davi vai estar dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E na continuação ele vai dizer ainda, não é? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E Davi começa a dizer que depois disso que ele fez, de confessar os seus pecados ao Senhor, houve uma mudança na sua vida, houve uma transformação radical na vida daquele servo do Senhor. Então, nós precisamos sim começar a notar que, vamos dizer, anotar que essa palavra que João traz para nós, ela é de extrema importância e que nós devemos guardar essa palavra. Não de maneira dúbia, ou seja, enquanto eu estou na igreja, enquanto eu estou ali, estou agindo de uma maneira diferente, e quando eu me ausento, eu passo a agir semelhantemente a todos os outros homens e mulheres perdidos que vivem nesse mundo sem Deus, sem Cristo, sem salvação. E então nós precisávamos pensar nisso e talvez trazer para nós só o que nós podemos trazer de questões práticas, a aplicação prática desta palavra que João nos traz. A primeira coisa que eu noto que nós precisamos fazer é buscar conhecer o verbo da vida. Se você não conhecer o Senhor Jesus, você não terá condição de vencer as outras etapas, os outros desafios que a vida oferece para você. Então, é necessário que você, talvez usando a orientação de John Piper, você separar o local e horário adequados para que você diariamente possa estar e lendo a palavra do Senhor. Isso é extremamente importante, porque você precisa aprender os ensinos que a Bíblia nos traz. Porque se você conhece o Senhor Jesus, você vai ter que conhecer a sua doutrina. Não tem como conhecer Jesus sem conhecer os seus ensinos. Nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se guardarmos a sua palavra, se fizermos de acordo com a sua vontade. É isso que ele vai dizer em João. E claro, é necessário que a gente possa estar usando a Bíblia não de maneira devocional, mas que possamos estar usando a Bíblia como um compêndio de ensinamentos, como algo que nós precisamos aprender dela. Não simplesmente ler o texto e ir embora e esquecer dele, não, é que a gente possa estar degustando esse texto, trabalhando esse texto, buscando os ensinamentos que esse texto nos traz, para que assim, fortalecidos no conhecimento daquele que é exatamente o verbo da vida, possamos dar um salto de qualidade na nossa própria existência. E o segundo, vamos dizer assim, objetivo que João nos mostra de maneira prática a nossa vida, é de que nós devemos ter comunhão com os irmãos. Não por obrigação, não por mandamento, mas algo que seja espontâneo, que saia do nosso coração, porque o Senhor é aquele que quer que você faça o bem, mas de maneira espontânea, como algo natural,
do seu ser. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo, você é salvo no Senhor Jesus. Então a natureza pecaminosa está aos poucos sendo afastada de você, e você precisa agora exercitar a natureza divina, a natureza que liga-nos ao Deus Todo-Poderoso. Então essa comunhão é extremamente importante, e é essa comunhão que vai nos fazer conhecidos como discípulos de Cristo. E ele vai dizer que o que vai nos ligar, o elo que existe entre nós, é o amor que o próprio Jesus nos trouxe. Novo mandamento eu vos dou, como ele vai dizer no capítulo 13, e depois lá na frente no capítulo, acredito que é no capítulo 15, 16, de João, quando ele vai dizer que novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. O exemplo é o próprio Cristo, o exemplo é o amor de Cristo. Mas uma terceira questão prática, o ensinamento que precisamos pôr em prática, é de que agora que nós temos conhecimento de quem é o Senhor, e agora que conhecemos o Senhor, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Então certamente nós vamos ter dificuldades, e essas dificuldades no relacionamento precisam ser superadas, e é exatamente por causa disso que o Espírito Santo está sempre a nos monitorar e dizer para nós quando nós estamos a pecar, ou quando nós estamos nos propondo a pecar. E claro, quando isso acontece, nós precisamos sim estar atentos para que, quando somos agredidos, estarmos prontos a perdoar, e quando agressores, prontos para pedir perdão. E se tivermos alguma dúvida a respeito disso, precisamos consultar a Bíblia no que Jesus ensina para Pedro, quando Pedro pergunta: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo até 7 vezes? E Jesus diz uma frase que tem um efeito tremendo. Ele disse: não, meu lindinho, não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando eu era bem jovem, isso faz muito tempo, eu havia visto uma tradução desse texto que dizia não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, a ênfase do tradutor da Bíblia Sagrada na época era de que esse número é ilimitado. Quanto Jesus perdoou de você? Você tem como contar? Quanto pecado Jesus perdoou de você? Talvez ele tenha perdoado num limite até superior a 70 vezes 7, talvez até mais vezes. E então agora que fazemos parte da família do Senhor, precisamos ter essas mesmas características, perdoando todos aqueles que pecarem contra nós, e pedirmos perdão a todo aquele que nós viermos a machucar. E eu gostaria de concluir dizendo que o Espírito Santo, ele usou o apóstolo João para nos trazer essas informações. 20 séculos depois, o Senhor preparou essa instrução lá por volta do ano 90. Isso significa, 2000 anos. E para que nós pudéssemos estar caminhando no caminho correto. Jesus, que é o verbo da vida, ele quer que cada um de nós, que somos seus servos, possamos palmilhar o caminho da luz, que possamos caminhar neste caminho. E inclusive a igreja primitiva, eles inicialmente foram chamados aqueles que são do caminho, por causa exatamente disso que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado. E a minha oração é que a igreja do Senhor, que tem conhecimento de quem é o Senhor Jesus, ela possa ser outra vez avivada, ou talvez pudéssemos dizer que ela voltasse a caminhar conforme a vontade do Senhor Jesus. A Ele, portanto, toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos orar, queridos, e encerrar o culto desta noite.
Pai Santo, nós somos gratos pela Tua misericórdia e pela Tua graça sobre nós. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pelas palavras que o Senhor nos trouxe, que elas sejam, Senhor, guardadas em nossa mente e que elas venham a mudar o nosso caráter e assim sejamos reconhecidos como servos do Altíssimo. Pai querido, que a Tua mão santa esteja sobre a Tua igreja, protegendo os Teus servos, cuidando de cada um de nós, para que o Teu nome seja sempre honrado, que nós não venhamos, Senhor, a ser instrumento para que outros blasfemem contra o Teu santo e eterno nome, mas que nós sejamos, ó Deus, crentes fiéis ao Senhor, comprometidos com o Senhor e que amemos de verdade, de coração, aos nossos irmãos. Pai querido, nós oramos nesse instante, agradecidos por este culto, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, de agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós temos ainda algumas informações. O governo de Pernambuco autorizou, a partir de amanhã, dia 22, o retorno gradual das atividades de nossas igrejas. Não só das nossas igrejas, mas de todos os cultos de uma forma geral. E tem algumas questões que são importantes. O conselho da nossa igreja já recebeu as informações e a gente está passando para os amados exatamente isso. A partir de amanhã nós podemos nos reunir. Pelo tamanho da nossa igreja, nós teremos que ficar dentro de 30% da lotação máxima da igreja, contando com pregador, cantores, liturgos, todo o pessoal de apoio que tivermos, como por exemplo os diáconos para ajudar na manutenção do próprio culto, da ordem do culto, e a presença também dos irmãos. Então, nós estamos vendo com o conselho e possivelmente nós não vamos passar de 20, 25 pessoas nas nossas celebrações. Então, isso vai reduzir bastante o número de pessoas. Existem, inclusive, alguns procedimentos internos, que é do distanciamento, e também o uso de álcool em gel, o uso de equipamentos para medição da temperatura corporal, para que ninguém que esteja acima da temperatura corporal possa, vamos dizer assim, estando com febre, ter acesso ao recinto. Deve ser usado máscaras, não é? De proteção, e as crianças até 10 anos elas não devem estar presentes no culto, e os idosos. E aí eu fico, o presbítero Iveson disse: olha, pastor, o senhor tem que ter cuidado, mas a gente tem um seminarista novinho, ele pode até ficar pregando, mas amado, eu ainda tenho 2 meses. 60 anos só daqui a uns 2 meses, então eu ainda tenho esse tempinho aí da quarentena, esperando que daqui para lá a gente possa estar livre disso. Então nós gostaríamos sim de começar a pensar nisso, e amanhã a gente define já algumas questões. Temos a necessidade de estarmos com a internet ligada na igreja, para fazermos a transmissão ao vivo do nosso culto, para aqueles irmãos que ainda não puderem ter acesso, ou porque estão doentes, ou porque são muito novinhos, ou então porque já chegaram à idade de 60 anos ou mais. Então, são essas questões que a gente vai permitindo o Senhor trabalhar amanhã e na terça-feira, e quem sabe, se tudo der certo, a gente na terça-feira poder estar reunidos na igreja, com um grupo menor, claro, mas que a gente possa já estar fazendo isso, e no domingo, com certeza, estaremos fazendo a transmissão ao vivo, permitindo o Senhor da própria igreja para os irmãos. Então, querido, que o Senhor continue nos abençoando. Precisamos estar orando pela igreja, orando pelo nosso Brasil, pedindo que o Senhor seja misericordioso, cada um de nós, pedindo que o Senhor cuide dos nossos idosos, especialmente daqueles que estão ainda adoentados, para a honra e glória ao Deus Todo-Poderoso.
Que o Senhor nos abençoe. Amém.